Esta é a história do dia da Rádio Observador. Entre dissidentes do PSD e polémicas das redes sociais, quem são os novos deputados do Chega? Perguntavam-nos, depois de termos destruído, consumido o CDS, seríamos capazes de fazer o mesmo ao PSD? Era uma pergunta que ficou hoje com resposta. Nós temos connosco o candidato que era o melhor deputado do PSD da última legislatura e está aqui hoje como nosso candidato. André Ventura nunca escondeu a estratégia. E o certo é que, no final, a estratégia deu mesmo resultado. Todos os nomes que o líder do Chega colocou como cabeças de lista e que foram deputados do PSD acabaram por ser eleitos. Mas não foi só à bancada laranja que Ventura foi buscar reforços. O resultado histórico do Chega, que multiplicou por 4 o número de deputados, foi conseguido também por muitos que agora se vão estrear no Parlamento. Entre eles uma professora de matemática de Beja, uma figura polémica das redes sociais e um luso-brasileiro conhecido por ser apoiante de Bolsonaro. Quem são os novos deputados do Chega? Que importância teve o recrutamento de Ventura nos outros partidos? E quem são as figuras mais polémicas da nova bancada parlamentar? São questões para a conversa com Inês André Figueiredo, jornalista da secção de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 13 de março. Olá Inês, bem-vinda. Olá, João. Inês, vamos começar por tirar aqui uma foto de família, digamos assim. Quantos são os novos deputados do Chega? Quantos homens e mulheres? Quantos é que já têm experiência política? E quantos são estreantes no Parlamento? O Chega conseguiu 48 deputados, 36 são estreantes, já vamos ver à frente que são estreantes, alguns deles com a camisola do Chega, coisa que não foi assim no passado. 35 são homens, 13 mulheres. Só para fazermos aqui uma comparação relativamente a 2022, o Chega tinha conseguido uma bancada onde havia 11 homens e uma mulher, que era Rita Matias. Já agora, dar aqui um plano geral, neste momento há 76 mulheres no Parlamento para 150 homens, faltam ainda os 4 deputados da imigração, mas já se sabe que o número de mulheres no Parlamento volta a descer pelo segundo ato eleitoral consecutivo. Vamos então começar aqui pelos deputados do Chega que já tinham experiência política. E um grupo considerável destes 48 que falaste é o dos deputados que Ventura foi buscar ao PSD. Quantos são? Quem é que eles são? Como é que eles se afastaram do PSD? Em termos de números, são 5 os novos deputados do Chega que já foram deputados pelo PSD, o que é prova de que a estratégia montada por André Ventura para atrair os descontentes do PSD surtiu efeito, até porque todos os cabeças de lista que foram do PSD e que André Ventura, nos quais André Ventura apostou para estas eleições, acabaram por regressar à Assembleia da República, agora com as cores do Chega. Dizer também que, além dos ex-PSD, há ainda o regresso de uma pessoa que foi deputada do PAN, neste caso Cristina Rodrigues. E vamos falar então de alguns deles em concreto. Um deles, talvez um dos casos mais falados ou conhecidos, é o de Rui Cristina. Sim, deixa-me fazer só uma ressalva antes de ir aos nomes em específico, para te dizer que o Chega nasce de um conjunto de pessoas que se sentiram descontentes do PSD e do CDS e que decidiram fundar o Chega. André Ventura é o rosto disso mesmo, mas nunca foi o único. Portanto, vamos chamar a isto uma pesca de André Ventura nos outros partidos. Por isso, esta pesca mais recente foi só uma demonstração de força de André Ventura em convencer as pessoas que até há muito pouco tempo estavam no PSD de que o futuro, e André Ventura fez questão de referir muito isto durante a campanha, de que o futuro é no Chega e que tem ali uma oportunidade para participar na mudança. Quanto ao Rui Cristina, é talvez a maior prova dessa estratégia, não só porque André Ventura o considera o melhor deputado do PSD nos últimos anos e fez questão de dizer quando a caravana do Chega passou por Évora, como se desfiliou a pouco tempo do fim da sessão legislativa. Poucos meses antes, Rui Cristina estava ao lado de Luís Montenegro a dizer que Portugal estava à espera e precisava do presidente do PSD. E com uma proposta de governo liderada pelo futuro primeiro-ministro Luís Montenegro, a vitória do PSD
é a mudança necessária. Aliás, Rui Cristina estava nas listas da Aliança Democrática. Era o 5º lugar pelo Algarve, pelo Círculo de Faro. É verdade que não foi eleito, mas a passagem para o Chega também podia não ter acabado assim tão bem como acabou. Aliás, o Chega nunca tinha eleito em Évora e acabou por conseguir. Depois temos outros casos. Por exemplo, Eduardo Teixeira, eleito por Viana do Castelo, foi militante do PSD durante 30 anos, deputado social-democrata entre 2011 e 2015 e também entre 2019 e 2022. Foi também dirigente local e autarca. Uma curiosidade, Rui Rio, quando apareceu na campanha da AD, agora nas últimas semanas, foi questionado sobre a presença de Eduardo Teixeira nas listas do Chega e acabou por tentar desvalorizar, até pareceu um pouco aliviado quando disse que o PSD não sabia como se ver livre de Eduardo Teixeira e que agora, pronto, estava tudo resolvido porque nas listas do Chega é mais um que agora também tem assento parlamentar ao lado de André Ventura. Quem também regressa é Henrique de Freitas, que podemos dizer que renasceu para a política com a chamada para ser cabeça de lista do Chega em Porto Alegre, porque estava há muito afastado. Foi militante do PSD desde 1979, fez parte dos governos de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes, enquanto secretário de Estado. Foi deputado durante 6 anos, chegou a ser vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, mas em 2009 acabou despromovido vários lugares na lista por Lisboa, desistiu de ser candidato e não mais regressou à Assembleia da República, apesar de se ter mantido como militante. Acabou por sair do PSD em 2023 e disse, quando confirmou que era cabeça de lista pelo Chega, que optou por André Ventura porque a sociedade evoluiu e só no Chega viu um partido capaz, e agora vou citar, de reunir gente afastada da política e de vários quadrantes partidários. António Pinto Pereira também veio do PSD, mas desfiliou-se para, segundo escreveu nas redes sociais na altura, entregar a espada para combater por Portugal a André Ventura. Advogado e comentador televisivo, é uma das figuras mais mediáticas do Chega porque já tinha esse mediatismo antes de chegar ao partido. Chegou a ser apontado para as eleições europeias, mas a queda do governo mudou aqui as prioridades de André Ventura e hoje é deputado eleito por Coimbra. Para terminar, uma mão cheia de ex-deputados do PSD. Há ainda Manuela Tender, que foi eleita por Vila Real, é estreante a ser eleita pelo Chega, por aquele círculo, mas já tinha sido candidata em 2022. A passagem pelo Parlamento fica também marcada por um episódio caricato, porque houve uma altura em que enviou um e-mail a todos os colegas deputados a sugerir que devia haver uma lista alternativa à Diogo Soares, quando o social-democrata sucedeu a Luís Montenegro na liderança da bancada. Nas eleições seguintes acabou afastada, não sabemos se diretamente por causa deste episódio, mas a verdade é que não fazia parte das listas. Desfiliou-se alguns anos depois, em 2020, e é agora mais uma das deputadas do Chega. A questão é que não foi só o PSD que Ventura, enfim, foi pescar, não é, para constituir agora esta bancada parlamentar. Foi a outros partidos, embora em menor grau, por exemplo, à Iniciativa Liberal. Quem é Nuno Simões de Melo? Nuno Simões de Melo, como bem dizias, vem da Iniciativa Liberal, chegou a encabeçar uma lista para o Conselho Nacional do partido e foi eleito, chegou mesmo a ser Conselheiro Nacional da Iniciativa Liberal. Era considerado, por assim dizer, o líder da ala dos liberais clássicos, eles próprios se autodeterminavam assim. Esta ala da Iniciativa Liberal procurava espaço dentro do partido, acabou por não o encontrar, muitos acabaram desfiliados, também aconteceu a Nuno Simões de Melo. André Ventura gostou que se tivesse juntado ao Chega, ajudou a fazer o programa eleitoral e acabou por ser colocado como cabeça de lista na Guarda, também foi eleito. Há também um caso e um nome que as pessoas podem reconhecer, porque já tinha dado que falar nas notícias, que é o de Cristina Rodrigues. Neste caso, trocou o PAN para se tornar assessora do Chega e agora chega mesmo a deputada. Sim, e se calhar no meio destes todos ainda consegue ser a mais polémica a conseguir esse cargo de deputada, porque aos poucos Cristina Rodrigues foi ganhando força dentro do Chega e dentro do próprio partido, de tal forma que chegou a coordenar o programa eleitoral, e André Ventura acabou então por lhe dar o 3º lugar pelo Porto,
que lhe permitiu ser eleita, mas Cristina Rodrigues foi muito criticada. O próprio André Ventura foi criticado quando chamou Cristina Rodrigues para trabalhar no grupo parlamentar do Chega, porque as ideias do PAN são ideologicamente muito distantes das ideias do Chega. Acabou por haver aqui alguma concentração de forças. Cristina Rodrigues ganhou essa força dentro do partido de André Ventura e hoje fica realmente com um assento no hemiciclo da Assembleia da República, bastante mais longe de Inês Sousa Real, que aliás continua como deputada única. Já regressamos à conversa com Inês André Figueiredo, jornalista da secção de política do Observador. Na segunda parte vamos falar de alguns estreantes no Parlamento, um atleta de artes marciais apoiante de Bolsonaro, uma professora de matemática e um agitador das redes sociais. Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Episódio 3. Nome de código: Alice. Espera, está a acontecer qualquer coisa de estranho. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Inês André Figueiredo. O primeiro deputado que o Chega elegeu na noite eleitoral do passado domingo é muito conhecido pelos vídeos polémicos nas redes sociais. Houve um período de interregno em que estive banido, em que estive oculto, mas totalmente oculto do YouTube e, portanto, tive que... enfim, olha, foi uma semana de férias. Inês, quem é João Tili? Eu descreveria como uma das figuras mais polémicas do Chega, principalmente por ter essa força nas redes sociais. Além disso, é presidente do Conselho Nacional do Chega, tem milhares de seguidores, nomeadamente no YouTube, e por várias vezes se viu envolvido em polémicas, até por dizer, por exemplo, na altura da pandemia da Covid-19, que era contra as vacinas, que mais tarde acabou por tomar, mas também pela forma como muitas vezes fala sobre e para a comunicação social. Diz sempre que os jornalistas são jornalecos, até Roscoff, e acabou também, por causa desta forma de falar mais agressiva, por estar suspenso do Twitter. Apesar disso, nada o impediu de continuar a espalhar informação nem sempre fidedigna. Chega agora ao Parlamento e, como disseste, foi o primeiro deputado a ser eleito pelo Chega, o que agitou ali logo a noite eleitoral nas redes sociais. Deixa eu te falar uma coisa. Sangue português, com todo respeito para quem tem sangue português, mas sangue português até mosquito tem. José Sócrates tem sangue português. Ricardo Salgado tem sangue português. E não menos polémico é o primeiro luso-brasileiro no Parlamento, ele que é, ou foi, um atleta de artes marciais apoiante de Bolsonaro. Nasceu no Brasil, chama-se Marcos Santos, é atleta de artes marciais mistas e dono de uma escola que ensina exatamente essas modalidades. Sabe-se que esteve imigrado nos Estados Unidos e chegou a Portugal em 2009, já obteve a nacionalidade portuguesa, e no Brasil apoiou protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff, como se assumiu também apoiante de Jair Bolsonaro. Em Portugal decidiu envolver-se na política através desta aproximação ao Chega e deixar também curiosidade pelo facto de ser uma das figuras do Chega que mais dá nas vistas nas convenções do partido, por discursos que muitas vezes empolam a própria plateia e muito também, tal como acontecia com João Tili, pela forma como se dirige à comunicação social. Além de ter sido eleito pelo Porto, já era vice-presidente da Distrital do Porto. O Chega, que elegeu deputados em praticamente todos os distritos, menos Bragança, elegeu também em Beja, um distrito onde pela primeira vez, por exemplo, o PCP perdeu uma representação histórica. Quem é esta deputada que o Chega tem agora por Beja? Dizer que André Ventura, já agora que estamos a falar em Beja, tinha pedido que o bastião, que em tempos foi da CDU, transformasse no bastião do Chega, ou seja, de tudo o que era Setúbal para baixo. Acabou por conseguir conquistar, por ficar em primeiro lugar, por assim dizer, no distrito de Faro.
Quanto a Beja, Diva Ribeiro também já foi do PSD. Aliás, entrou na JSD com apenas 12 anos e ficou nos sociais-democratas até há 4 anos, quando viu que André Ventura era a pessoa certa para estar à frente do país. É professora de matemática num colégio em Vila Nova de Mil Fontes e havia uma grande expectativa na eleição porque em Beja, tal como dizias, a CDU tinha conseguido eleger um deputado em 2022, a AD e o Chega acabaram por eleger neste círculo e a CDU perdeu. Diva Ribeiro é uma das expectativas para esta bancada do Chega. E depois há aqui também outros grupos, nomeadamente um grupo, se é que podemos chamar assim, dos deputados assessores, não é? Ex-assessores que agora, de certa forma, são promovidos, não é? A verdade é que muitos dos assessores do Chega tinham sido candidatos a deputados nas últimas eleições legislativas. Já como não foram listas, eleitos, não é? Exatamente, como não foram eleitos, acabaram por ficar a trabalhar no grupo parlamentar do Chega e agora tiveram aquilo que podemos chamar uma segunda oportunidade. Destaque aqui para alguns, Patrícia Carvalho e Bernardo Peçanha faziam toda a ponte com a comunicação social durante estes 2 anos de governo. Também Marta Silva, que é vice-presidente do partido, era uma das grandes apostas de sempre de André Ventura, chegou a colocá-la como terceiro no Porto, mas o Chega não conseguiu eleger em 2022, trocou-a agora, colocou-a no terceiro lugar por Lisboa e agora sim facilmente conseguiu ser eleita. Também Ricardo Regala, que faz parte da direção, é o responsável pelas relações internacionais do partido. Todos estes estão hoje na bancada parlamentar do Chega, mas estavam até há poucos dias atrás, neste caso na sala do grupo parlamentar. E, finalmente, os evangélicos deram que falar nestas eleições, mais por causa do ADN e das possíveis confusões com a AD, mas Ventura também tem a sua cota de evangélicos nesta bancada, não é? Não é de hoje que há evangélicos no Chega, desta vez chegam ao digamos Parlamento. assim, ao Parlamento. Um deles é Daniel Teixeira, é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Setúbal, e tem como uma das suas grandes referências, um dos ideólogos de Jair Bolsonaro. Outro evangélico é o maestro e professor de música Pedro Correia, foi eleito por Santarém, é pastor assistente na Nova Aliança Igreja Cristã de Rio Maior, dá aulas no Conservatório exatamente em Santarém e foi um dos 3 deputados eleitos por aquele círculo, onde já tinha sido eleito em 2022 Pedro Frazão. Estes evangélicos ganham aqui um espaço maior dentro do Chega, já vinham a ganhá-lo há muito tempo dentro do próprio partido, mas agora acabam por ganhar poder, digamos assim, ao conseguirem ser eleitos para o Parlamento. Obrigado, Inês. Obrigada, João. Inês André Figueiredo é jornalista da secção de política do Observador e assina um artigo no site com o perfil dos novos deputados do Chega. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.